À beira da loucura, Dois caminhos da paixão, de Elisa Macelli, parte 6, capítulo 22, A Lei Maior. Os pais de Esther ainda estavam atônitos com o que haviam presenciado e não souberam o que dizer. Vicente olhou para eles e sorrindo disse: sei as dúvidas que estão passando por suas cabeças. Logo mais tentarei esclarecer todas elas. Mas agora nossa missão aqui é tentar ajudar Esther. Ela está em um momento delicado. Precisamos ajudá-la de toda forma possível a enfrentar tudo o que vai acontecer e evitar que mergulhe no mundo dos loucos definitivamente. Isso pode acontecer, sim, mas agora deixe-me ver como ela está. Aproximou-se da cabeceira da cama em que Esther estava deitada. Daniel ainda continuava ali ao lado dela, mas não podia imaginar tudo o que estava acontecendo. Vicente sorriu para ele e colocou a mão sobre a testa de Esther, que suspirou profundamente. Daniel ficou aliviado, pois embora ela estivesse quente, muitas vezes temeu que ela viesse a morrer. Vicente estendeu as mãos sobre os dois e lançou luzes brilhantes sobre eles. Depois se voltou para os pais de Esther, dizendo: ela está bem. Vocês a conhecem há muito tempo, pois por várias vezes a receberam no meio da sua família na tentativa de ajudá-la. Infelizmente, ela nunca soube aproveitar, mas conforme a lei divina e soberana não podemos interferir, somente continuar tentando sempre. Infelizmente, é isso. Essa é a mesma lei a qual Irene se referiu? É ela mesma. Quando Deus nos criou, nos queria perfeitos. Bastaria uma simples vontade sua e isso seria feito. Porém, ele teria bonecos, sem mérito algum, e ele queria muito mais para os seus filhos. Queria que fôssemos livres e responsáveis por nossas ações. Por isso nos deu a vida eterna. E com ela suas leis, a lei do amor, perdão, caridade, causa e efeito, e a que particularmente acredito ser a primeira, pois se a soubermos usar, as demais serão consequências. A lei a que todos deveríamos obedecer e a qual nunca infringir. Com essa lei, todos seríamos responsáveis por nossas ações e saberíamos que toda ação sempre existirá uma reação. Como aquele ditado: não faça aos outros o que não quer para si mesmo. Essa lei chama-se livre-arbítrio. Ela é uma lei justa. Não existem inocentes, pois todos estamos abaixo dela. Todos estamos recebendo as reações de nossas ações. Estamos aqui e vamos tentar ajudar nossos irmãos envolvidos, mas também estamos sob esta lei e não podemos obrigá-los. Só eles poderão decidir como usarão a lei. A Isaura e o Raimundo estão reivindicando o cumprimento da lei. Cabe a nós obedecer, mas tentar fazer com que entendam que ela tem muitas interpretações. Esther se mexeu na cama, Daniel sempre alerta. Se aproximou ainda mais, mas percebeu que ela continuava dormindo. Emília e Ernesto entraram no quarto. Ernesto perguntou: Daniel, como ela está? Parece bem, mas está em sono profundo. É bom que esteja assim. Duarte foi em busca de ajuda, logo mais estará aqui. Que ajuda? Ele não é o psiquiatra? É sim, mas achou melhor trazer alguém para ajudá-lo. Os pais de Esther sorriram ao verem Ernesto e Emília. Maria Eugênia, a mãe, aproximou-se do filho e, mandando-lhe um beijo, disse: meu filho, como está bonito! Ajude sua irmã nesta hora difícil. Vicente também sorriu ao vê-los e disse: Maria Eugênia, as pessoas que estão aqui são amigas sinceras de Esther, assim como vários outros que a têm acompanhado durante muito tempo. A presença deles aqui é fundamental para o nosso trabalho. O amor que sentem por ela nos ajudará e muito. Como poderão ajudar? Irradiando amor e ficando em oração. A energia deles nos ajudará na conversa que teremos com Isaura e Raimundo. Acha que eles voltarão? Sim. A força do ódio e da vingança fará com que voltem. Sabem que enquanto estivermos aqui, a presença deles é quase impossível, mas o ódio é um sentimento muito forte. Eles voltarão sim. E Esther, como ficará agora? Se a influência deles, ela pensará por si mesma, conseguirá separar o certo do errado, reconhecer seus amigos e neles apoiar-se. Se eles não voltarem, estaremos sempre esperando. Esta é uma contribuição importante.
e necessária que precisaremos dar a eles e a nós próprios, pois vivendo é que aprendemos. Quem virá nos ajudar? O nosso irmão encarnado, devotado, caridoso, que dedica boa parte de seu tempo no socorro de encarnados e muito mais dos desencarnados. Ele veio com essa missão e a está cumprindo em sua íntegra e com dignidade, por isso alcança todos. Porque a presença dele é importante. Espíritos como o de Raimundo e da Isaura estão ainda presos à terra e à sua energia. Por isso a energia deles é pesada, o que faz com que tenham dificuldades em nos ver e ouvir. Precisamos conversar com eles, mas além da energia, eles nos conhecem como santos e não nos dão atenção. É mais ou menos o que acontece quando estamos encarnados e alguém quer nos impor suas ideias a respeito de qualquer assunto, como política e religião. Fingimos que entendemos e aceitamos, mas na realidade não estamos ouvindo. Com a presença de encarnados, as energias se igualam. Eles têm mais facilidade para ver e ouvir o encarnado. A energia do encarnado nos ajuda na comunicação. O encarnado transmitirá a eles tudo o que precisamos e devemos falar. Isso tudo é muito interessante. Nunca pensei que fosse assim. Quando eu era encarnado, tendo estudado medicina, sempre achei que a ciência tinha respostas para tudo. Por isso nunca me preocupei com qualquer assunto ligado à religião. Quando alguém tentava falar comigo a esse respeito, fazia exatamente isso. Fingia que eu via, entendia e aceitava para me ver livre daquela situação que para mim era desagradável. Mas por tudo que nos disse, se não houvesse esse irmão com essa energia especial, não haveria ajuda? Vicente sorriu e olhou com carinho para Maria Eugênia, que não interferia na conversa, mas estava atenta às explicações. Depois voltou-se para o Dr. Francisco e respondeu: todo encarnado tem a mesma energia. Alguns, como nosso irmão que está para chegar, têm energias mais aguçadas, pois tem uma fé inabalável. Ele aprendeu, estudou e sabe como e onde pode e deve usá-la. Mas mesmo aqueles que não sabem de sua existência nem de seu significado têm energias e, mesmo sem saber, a usam muitas vezes durante a vida terrena. Como assim? Sem saber? Sem fé? Quantas vezes durante a vida alguém está em uma situação de desespero por um motivo qualquer e encontra alguém que o ajude materialmente ou apenas com palavras que lhe dá novo ânimo? Esse alguém pode não ter religião alguma, mas a simples vontade de ajudar torna a sua energia propícia para que possamos nos comunicar através dele, com esse irmão que naquele momento está precisando. O Dr. Francisco suspirou fundo, dizendo: como o plano espiritual trabalha, quanta coisa acontece em nós quando encarnados não percebemos. Vicente tornou a sorrir e com o mesmo tom de voz disse: não imaginamos mesmo, mas o Pai nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos, encarnados ou não. E esse irmão que vai chegar, ele é alguém especial? É sim. Está caminhando pela vida com seus problemas kármicos para resgatar. Por isso, com muitas dificuldades terrenas, mas mesmo assim dedica-se ao estudo, aprimoramento e ação. Sempre está pronto para ajudar. Por isso ele tem o dom da visão, pode nos ver e conversar. Por isso também, sempre que está presente, o nosso trabalho torna-se mais fácil. Ele deve ser uma pessoa bem-sucedida, tem que ter posses para poder se dedicar. Ao contrário, embora hoje ele seja uma pessoa dedicada, nem sempre foi assim. Trouxe com ele a missão de ser o nosso intermediário, mas trouxe também os seus próprios resgates. Tem uma vida simples, não teve estudo algum, é quase analfabeto. Tem problemas familiares e financeiros. Para que conseguisse cumprir a sua missão, foi encaminhado para trabalhar na clínica do Duarte, para iniciá-lo e iniciar o tratamento de seus clientes e dos moradores desta casa. A clínica do Duarte, por tratar doentes mentais, é um lugar propício para o trabalho que José tem que desempenhar. Por quê? As doenças mentais, na sua maioria, são causadas por problemas passados e espirituais. Se conseguirmos curar esses problemas, a cura do doente será imediata. E sempre se consegue? Infelizmente, nem sempre. Porém, se a doença for bem tratada, não só a do encarnado, mas principalmente a do desencarnado, pois ele é quem a provoca, quase sempre por desejo de vingança ou de muito amor, essa cura será mais fácil
e em muitos casos não é atingida. Você disse que a doença pode ser causada por muito amor. Como pode ser isso? Muitas vezes alguém desencarna e deixa aqui pessoas ou a pessoa quem amava. Não se conforma com essa separação, fica rondando até se colar em definitivo ao corpo dessa pessoa, que por seu lado também deve não se conformar com a perda e fica ardentemente desejando estar ao seu lado. Aquele que partiu, embora não queira lhe fazer mal, atende a esse chamado, e mesmo sem querer prejudica o ser amado, pois sua energia é diferente da do encarnado. Assim surgem muitas doenças de difícil cura, não só mental. Nestes casos, como em quase todos, é necessário primeiro a cura do desencarnado, para depois surgir a cura do encarnado. Aí é que entra o trabalho de encarnados assim como José e espíritos assim como nós. Trabalhamos e vibramos juntos, quando conseguimos que o nosso trabalho seja recompensado com a cura de ambos, encarnados e desencarnados. Nesse momento, quase sempre, exercemos aquele pecadinho do orgulho. Vicente disse isso com um sorriso maroto e continuou: encarnados ou desencarnados, nos sentimos orgulhosos do nosso trabalho, embora saibamos que ele só pode ter sido concluído com a ajuda de Deus. Está dizendo que mesmo os santos estão sujeitos aos mesmos erros de sentimentos dos encarnados? Ao ouvir isso, Vicente riu gostosamente e respondeu: sim, pois encarnados ou não, somos apenas espíritos caminhando para a luz, e esse caminho é longo. Sabemos que, apesar de desencarnados, continuamos gostando das mesmas coisas de que gostávamos e continuamos tendo os mesmos sentimentos, só que agora procuramos usá-los da maneira certa. Por isso, quase sempre os santos, como os outros, têm ainda um longo caminho pela frente, mas o orgulho é nocivo quando nos torna egoístas, tiranos, prepotentes. O orgulho de um sonho conquistado, de um trabalho bem feito, esse temos o direito e o dever de exercê-lo. O espírito vive de conquistas, e sempre que elas são conseguidas, é motivo de orgulho, sim. Se pensarmos dessa maneira, você tem razão. Muitas vezes me orgulhei de ter salvado a vida de um paciente ou de ter ajudado a outro que não tinha condições de comprar os remédios necessários para sua cura. Foi uma conquista sua, com o conhecimento adquirido na faculdade de medicina, mas também com a ajuda de Deus. Porém, se você fosse um médico relapso, desinteressado, não teria feito nada disso. Teve mérito seu, sim. Por isso, quando desencarnou, a oração dessas pessoas que você salvou ou curou ajudaram-na na passagem, iluminaram seu caminho de volta para casa. Quando fiz aquelas coisas, não imaginei que o resultado seria esse. Estou me lembrando agora de quantas vezes ajudei e não recebi nenhum muito obrigado. Nessas vezes fiquei furioso, prometi que nunca mais ajudaria outras pessoas, mas sempre aparecia alguém, eu esquecia e tornava a ajudar. É sempre assim. Se quando estamos encarnados ajudarmos alguém, mesmo que esse alguém não nos agradeça, muita ajuda teremos de Deus para a nossa caminhada. Muitas coisas ruins que pedimos para passar quando encarnados se afastarão e a nossa caminhada será mais fácil. O que está dizendo exatamente? Você sabe que assim que desencarnamos e voltamos para a casa do Pai, nos é mostrado tudo o que de certo e errado fizemos durante a vida. Quando chega a hora de reencarnarmos novamente, é nos dado através da lei o direito de escolha para a nova vida que vamos iniciar. De acordo com aquilo que fizemos nas anteriores, escolhemos de que modo viveremos na próxima. Frequentemente exageramos nessas escolhas. Pedimos sempre provas duras para podermos em menos tempo resgatar os erros passados. Isso é feito quando estamos desencarnados e sob a proteção de amigos e instrutores. Ao renascermos, as provas começam a surgir e na maioria das vezes nos revoltamos e não as aceitamos, sempre dizendo que não merecemos passar por isso ou aquilo. Sendo assim, por mais que soframos aqui na Terra, nunca chega a ser 10% daquilo que nós mesmos pedimos. Isso é verdade. Vicente, eu mesmo já passei por isso muitas vezes. Não só você, Francisco, como todos nós, mas se puxar por sua memória, lembrará das muitas vezes em que foi ajudado, até por pessoas estranhas que apareceram na sua vida em um momento de necessidade.
e você não agradeceu ou não teve tempo para isso, porque elas desapareceram e você nunca mais as viu. Realmente, algumas vezes isso aconteceu. Eu ainda não havia me dado conta. Quando ajudamos alguém sem esperarmos um agradecimento qualquer, ajudamos pelo simples motivo de poder ajudar. Estamos sendo para essa pessoa um instrumento para que os espíritos amigos dela possam ajudá-la. Quando lá na frente nós precisarmos de ajuda, outra pessoa será um instrumento do plano espiritual e a ajuda com certeza virá. Portanto, o melhor que temos a fazer é praticar o bem sem olhar a quem. Da maneira como fala, parece que é simples, Vicente, mas tudo é muito simples, Francisco. Somos nós quem sempre complicamos. A lei é justa, simples e clara. Tudo que fizermos de bem, reverterá em bem. Tudo que fizermos de mal, reverterá em mal. Não há mistério algum. É simples mesmo. A caridade é outra coisa importante nos ensinamentos de Jesus. Ele disse: sem caridade não há salvação. Isso eu não acho muito justo, Vicente. Como médico eu tinha dinheiro e conhecimento, podia praticar caridade, mas e aqueles que não têm recursos nem conhecimento, como podem praticá-la? Para poder se dar é necessário se ter. Quem disse que a caridade só é feita quando o dinheiro está envolvido? Uma palavra na hora certa, uma presença amiga em um momento de desespero, um pensamento bom em relação a alguém que está sofrendo. Tudo isso é caridade e pode ser exercida por qualquer um que tenha boa vontade. Esse trabalho que o nosso irmão José faz é a prova disso que eu estou dizendo. Ele não tem recursos nem estudos, mas dedica muito do seu tempo só para ajudar. Não pede pagamento algum e muitas vezes não recebe nada em troca, nem sequer um muito obrigado. Mas não reclama e nem desiste de continuar fazendo bem, pois sabe que está fazendo a sua parte. É uma pena que quando encarnados não entendamos nem saibamos disso. Se todos entendessem e soubessem, o mundo seria diferente. Porque ao renascermos não temos tudo isso bem claro? Todos, quando crianças, vamos aprendendo, e quando adultos sabemos distinguir o certo do errado. Todos sempre temos a oportunidade de praticar a caridade. Se não o fazemos é simplesmente por falta de vontade, e não para não fazer, inventamos 1001 desculpas. Quando encarnados, deveríamos poder conversar com os espíritos. Eles nos guiariam e nos diriam onde e como agir. Vicente começou a rir e disse: se assim fosse, onde estaria a lei? Qual seria o mérito em se ajudar se por trás houvesse o interesse? Foi por isso que Jesus nos ensinou: não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita faz, exatamente para que não houvesse interesse em nossas ações. Mas quando encarnados, mesmo pensando que não estamos conversando ou ouvindo, estamos a todo instante recebendo mensagens do alto. Sempre que estamos prestes a praticar o bem ou o mal, parece-nos ouvir uma voz nos dizendo: não faça isso ou faça aquilo, nunca estamos sós. Novamente você tem razão. Isso acontece sempre. Deus é perfeito mesmo. Você tinha alguma dúvida quanto a isso? Na sua perfeição, Ele nos quer perfeitos também, por isso nos dá toda a oportunidade. Está sempre ao nosso lado, nos dando toda a assistência de que precisamos. Maria Eugênia, que até agora estava apenas acompanhando a conversa deles, perguntou: Vicente, suas explicações estão sendo valiosas. Está nos explicando sobre o que Jesus disse, mas tem algo que é muito difícil de seguirmos quando encarnados e às vezes até quando desencarnados. Qual é a sua dúvida, Maria Eugênia? Amai o seu próximo, dê a outra face. Você tem que convir que é muito difícil perdoarmos a quem nos faz sofrer, a quem pratica contra nós uma injustiça. Você tem razão, é difícil mesmo, porém não é impossível. Quando descobrimos o bem que o perdão nos faz, primeiro percebemos que não é tão difícil assim, pois muitas vezes, quase em sua maioria, enquanto odiamos, amargamos e não perdoamos. A pessoa contra a qual mantemos todos esses sentimentos não sabe e continua vivendo a sua vida sem sequer se lembrar da nossa existência. Ela não se lembra de um dia ter feito mal algum, ou se lembrar, esforça-se para esquecer e com o tempo isso acontece. Todavia, para a pessoa que sofreu a agressão, é muito difícil esquecer e por isso continua sofrendo.
Agindo assim, sofre-se duas vezes, uma pela injustiça recebida e outra pelo tempo perdido, guardando mágoa e rancor. Tem razão em tudo o que está dizendo, mas devemos convir que perdoar é difícil. Não estou dizendo que não seja. Aliás, ele é o sentimento mais difícil de ser superado, mas nada é impossível. E quando conseguimos algo que é difícil, isso nos causa um bem infinito. Assim que conseguimos perdoar, parece que a nossa alma fica mais leve. O perdão não é só necessário quando encarnados, mas muito mais quando desencarnamos, pois aí sim poderemos avaliar o bem que nos faz. Agora precisamos encerrar este assunto, pois estamos prestes a ser interrompidos. Em outra ocasião falaremos mais sobre isso. Assim que terminou de falar, ouviram uma batida leve à porta do quarto. Emília foi até ela e abriu. Era Leonora perguntando. Dona Emília, desculpe, mas já está na hora do jantar e a mesa está posta. Emília, ao responder, notou que Leonora esticava a cabeça para ver o que estava acontecendo dentro do quarto. Porém, na posição em que Emília estava, ela não conseguia ver nada. Disse, estamos com um pequeno problema. Peça para Genilda não colocar o jantar. Quando tudo terminar, avisaremos. E se quiserem, podem jantar e recolher-se aos seus quartos. Mais tarde eu mesma servirei a mesa. Dona Emília, a dona Esté está bem? O que está acontecendo? Ela está só um pouco confusa, mas logo ficará bem. Agora pode se recolher. Boa noite. Sem alternativa, Leonora saiu. Capítulo 23. Renunciando ao céu. Enquanto tudo isso acontecia na casa de Esther, Wanda desligou o telefone e foi até a porta por onde Inácio acabava de entrar. Ao vê-la se aproximando, ele abriu os braços, abraçou e levemente beijou os seus lábios. Carinhoso disse, boa noite, meu amor. Está tudo bem aqui em casa? Ela correspondeu ao beijo e abraçados entraram em casa. Sim, só estava esperando por você. Como foi seu dia? Cansativo como sempre. O meu telefone não parou. O dia no hospital é sempre muito corrido. Hoje fiz uma cirurgia difícil. Estou preocupado com o paciente, pois ele já tem idade. Após o jantar, voltarei ao hospital para ver como ele está, após ter passado anestesia. Ela, mostrando contrariedade, disse, tem mesmo que voltar? Mas acabou de chegar. Meu amor, após quase 5 anos de casados, você já deveria ter se acostumado com a vida de um médico. Eu sei, mas por mais que tente, não consigo. A propósito, recebi os meus exames e estou ansiosa para saber o resultado. Recebi e os trouxe. Pode ficar tranquila, não existe problema algum. Então, por que não consigo engravidar? Sabe o quanto desejamos uma criança? Sei sim, mas pelos resultados dos exames não existe problema algum. Nós estamos em perfeitas condições. Acredito que seja só uma questão de tempo. Tem mesmo certeza de que não precisamos fazer algum tratamento? Claro que tenho certeza. Se precisássemos fazer, faríamos. Só precisamos tentar mais vezes. Disse isso com um sorriso maroto. O que não será tão difícil assim. Acredito que a qualquer momento seremos surpreendidos. Ela também sorriu. Chegaram à sala de estar. Enquanto ele tirava o paletó e a gravata, ela disse, após o jantar, eu poderia ir com você até o hospital. Depois passaríamos na casa da Esther. Hoje? Não, meu amor. Estou cansado. Quero jantar, passar rápido pelo hospital, ver como meu paciente está, voltar e em seguida descansar. O máximo que poderei fazer hoje, além disso, será tentar encomendar o nosso neném. Novamente, ele fez aquela expressão marota. Mas por que quer ir lá? Pensei amanhã fazer um jantar de boas-vindas para a Esther. Gostaria de ir até lá para convidá-los e ver se desejam comer. Para isso não precisamos ir até lá, basta telefonar. Ficaria muito formal. Sabe o quanto gosto da Esther e como sou agradecida por tudo que ela fez por mim, inclusive proporcionando a oportunidade de conhecer você. Sei de tudo isso, mas estou mesmo muito cansado. Telefone para ela, será mais fácil. Sabe que a nossa amizade nos permite isso. Tenho certeza de que ela não se importará. Agora vou tomar o meu banho. Beijou-a na testa e saiu em direção ao quarto. Wanda ficou sozinha na sala. Percebeu que não haveria como convencê-lo. Não poderia lhe contar que já havia telefonado e feito o convite.
Estava assim pensando quando o telefone tocou. Rápido ela atendeu. Sabia que aquela hora da noite só poderia ser Leonora, pois Inácio não dava o número do telefone de casa para ninguém. Se algum paciente quisesse falar com ele, teria de telefonar para o BIP. Rápido tirou o telefone do gancho. Alô? Sou eu, dona Wanda Leonora. Sei que é, diga logo o que aconteceu. Não consegui descobrir. Só sei que o Dr. Duarte chegou, viu a dona Esté e saiu apressado. Ninguém jantou aqui em casa. A dona Emília, o Dr. Ernesto e o Dr. Daniel estão lá no quarto da dona Esté. A dona Emília disse que a gente pode dormir e que mais tarde ela mesma vai servir o jantar. Preocupada, Wanda perguntou. Não sabe mesmo o que está acontecendo? Não. Se soubesse, eu contaria. Está bem, vá se deitar, mas fique por aí de vez em quando, vá até a cozinha beber água ou fazer qualquer coisa para ver se consegue descobrir o que está acontecendo. A senhora não vai vir até aqui? Acredito que não poderei. Inácio está muito cansado e não quer ir, mas fique atenta. Qualquer coisa que descubra, me comunique. Agora eu preciso desligar. Colocou o telefone no gancho e foi para o quarto. Inácio estava tomando banho. Deitou-se na cama e ficou pensando. O que estará acontecendo? Será que ela se lembrou de tudo? Se isso aconteceu, deve estar muito nervosa. Leonora estava colocando o telefone no gancho. Ouviu o barulho de um carro estacionado. Sabia ser o carro de Duarte. Correu e abriu a porta. Duarte estava saindo do carro e do lado do passageiro saiu um homem desconhecido para ela. Assim que a viu na porta, Duarte disse: Boa noite, Leonora. Onde estão todos? Boa noite, doutor. Estão todos no quarto da dona Esté. Enquanto entrava, Duarte disse: Estou indo para lá também. Venha, José, pode entrar. Leonora perguntou: Doutor, o que está acontecendo com a dona Estela? Está doente? Está sim, mas logo ficará boa, não se preocupe. Disse isso e foi encaminhando-se para a escada, sendo seguido por José, que, enquanto o acompanhava, olhava para todos os lados. Leonora percebeu, mas ficou calada. Assim que eles subiram a escada, ela voltou, pegou o telefone e ligou para Wanda novamente. Assim que ouviu o telefone, Wanda olhou para o banheiro e percebeu que Inácio ainda estava tomando banho, e pelo que conhecia dele, sabia que ainda demoraria. Com o telefone junto aos lábios e baixinho disse: Alô, Leonora, o que aconteceu agora? Não sei não, dona Wanda, mas o doutor Duarte chegou agora e trouxe com ele um homem estranho que eu nunca vi antes. Ele está com o uniforme da clínica do doutor e entrou em casa, olhando para todos os lados. Parecia que estava querendo ver alguma coisa e ele é muito estranho. De uniforme? Será um médico ou enfermeiro? Acho que não é. O uniforme é azul marinho. Não é branco igual ao dos médicos e enfermeiros, não. Quem será? Não sei, não. Wanda percebeu que Inácio desligara o chuveiro e disse rápido: Fique atenta. Daqui a umas 2 horas me telefone novamente. O Inácio vai voltar para o hospital e poderei falar com você mais tranquila. Preste atenção. Só me telefone se acontecer algo diferente. Se não for assim, não vale a pena arriscar. Enquanto elas conversavam, Duarte entrou no quarto de Esté. José entrou logo em seguida. Duarte aproximou-se de Emília, Ernesto e Daniel. Assim que os viram, levantaram-se. Duarte, olhando primeiro para Esther, depois para Ernesto, perguntou: Como ela está? Está dormindo desde a hora em que você saiu. Este é o José. Ele está aqui para nos ajudar. José olhou para todos e timidamente sorriu e disse: Não precisam se preocupar. Ela ficará bem e há muitos amigos que querem ajudá-la. Duarte olhou para ele perguntando: Está vendo alguém aqui? José olhou para Vicente e os pais de Esther. Vicente lhe disse: Boa noite, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Pode dizer que está nos vendo e que com a graça de Deus esta noite tudo ficará bem. José respondeu em pensamento: Será com certeza. Depois, voltando-se para os outros, disse: Estão aqui um senhor, uma senhora e um espírito amigo, e estão assim como nós para ajudar essa moça. Emília e Ernesto sorriram, porém Daniel, que estava muito preocupado com Esther e que não estava entendendo muito bem aquela conversa, perguntou: O que ele está dizendo? Não tem ninguém aqui além de nós? Emília sorriu enquanto dizia: Daniel, não se preocupe com isso. Fique atento e somente faça o que eu disser, e não se assuste com nada que acontecer aqui.
Assustar? Nada poderá me assustar mais do que ver Cida no estado em que está. Acredito que deveríamos levá-la para um hospital. Ela está precisando de tratamento médico. Emília, procurando acalmá-lo, disse: ela terá todo o tratamento de que precisa. Por enquanto, apenas pense em Deus, não faça nada além disso. Vicente sorriu, dizendo: José, é isso mesmo que todos precisamos fazer. Neste momento, será necessária muita oração. Esperamos, através dela, conseguir a cura, não só para essa moça, mas para alguns irmãos que, assim como ela, estão precisando de ajuda. Tudo que depender de mim será feito. Sei disso, mas oriente os nossos irmãos. Eles não precisam fazer nada, a não ser pensar em Deus e em muita luz invadindo a todos nós. José voltou-se para os outros, dizendo: não sei bem o que vai acontecer aqui, mas preciso que com muita fé peçam a Deus pelo bem-estar dela. Imaginem que este quarto está com muita luz. Emília e Ernesto fecharam os olhos e entraram em profunda oração. Daniel continuou olhando para eles e para José. Vendo que também José estava de olhos fechados, parecendo rezar, fechou os seus, pensando: meu Deus, não sei bem o que está acontecendo aqui, mas farei qualquer coisa para ajudar minha Cida. Não sei muito bem como se reza, pois desde que me tornei médico, acreditei que a ciência tinha resposta para tudo, mas hoje estou com dúvidas em relação a isso. Por isso, meu Deus, ajude a Cida. Faça com que ela volte a ser tranquila como sempre foi, e de preferência volte a ser como era minha Cida. Ernesto, após alguns minutos de oração, perguntou ansioso: e agora o que faremos? Vicente disse para José que depois transmitiu aos demais: pediremos auxílio às forças competentes para que nos ajudem a trazer de volta aqueles que durante muito tempo estiveram ao lado de Esther. Para que o nosso trabalho seja perfeito e tenha o fim desejado, é necessária a presença deles. O pai de Esther perguntou: acredita que voltarão? Não sei, mas precisamos tentar. Vamos entrar em oração novamente? Entraram em oração. Alguns minutos depois, 2 espíritos entraram no quarto. Vicente, ao vê-los, disse feliz: Leôncio, Durval, que bom que atenderam ao nosso chamado. Sabem que preciso da ajuda de vocês para trazer até aqui a Isaura e o Raimundo. Olá, Vicente. Sabemos que é necessária a presença deles aqui, mas sabemos também que será difícil. Eles estão endurecidos pelo ódio e pelo desejo de vingança, porém faremos o possível. Sei disso, mas para o bem deles e de Esther, é necessário que venham. Isso já está durando muito tempo, e chegou a hora de colocarmos um ponto final para que todos possam continuar a caminhada. Faremos o possível e o impossível, mas diante do que aconteceu aqui hoje, talvez tenhamos dificuldades ainda maiores. Lamento o que aconteceu com Irene, mas vocês sempre foram amigos deles, saberão como falar. Eles confiam em vocês, Leôncio. Sabe que tentaremos, vamos, Durval. Durval balançou a cabeça, confirmando. Abanaram a mão e saíram do quarto da casa. Lá fora, Leôncio disse: Durval, você sabe que temos uma missão importante, mas quase impossível. Com Isaura não haverá muitos problemas. Ela não o quer aceitar, mas aos poucos foi se conscientizando de que tanto ódio só está lhe fazendo mais mal do que bem. Também penso assim, mas você tem de convir que eles não deixam de ter razão. Foram prejudicados na última encarnação, foram traídos e a traição é algo de difícil perdão. Sim, realmente. Mas você, assim como eu, sabe que o ódio e o rancor não fazem bem a ninguém, muito menos a quem os sente. Só atrasa a caminhada, tanto do encarnado como a do desencarnado. Sei disso. Aprendi com muitas lágrimas e sofrimento. Só não sei se eles aceitarão esse argumento. Também não sei, mas essa é a nossa missão. Teremos de fazer o melhor. Tem razão. Estamos quase chegando. Vamos pedir muita ajuda do alto. Tenhamos confiança de que nesta hora estamos sendo infinitamente amparados. Confiantes, continuaram a caminhada. Em um ponto, Leôncio parou, dizendo: Durval, estamos nos aproximando. Será conveniente que transformemos a nossa aparência para podermos entrar no reduto deles sem maiores problemas. Tem razão. Agora realmente é que estamos iniciando a nossa missão. Estamos já há muito tempo frequentando esse lugar e para eles fazemos parte da população.
Eles precisam continuar acreditando nisso para podermos falar, sabe, Leôncio? Já estamos há tanto tempo vivendo aqui que às vezes chego até a pensar que realmente faço parte deste lugar. Não é estranho? Nos primeiros dias foi difícil, mas agora já não me causa mal algum. Também passei por esse mesmo processo, Durval, mas como tinha sido escolha minha, sabia que a qualquer momento poderia retornar. Sempre que conseguimos retirar um irmão deste lugar, a felicidade que sinto me faz tão bem que até esqueço que poderia viver em um lugar melhor e com mais conforto. Você sabe que caminho por estes lugares na esperança de encontrar o meu filho, que sei está aqui. Ele muito cedo se desgarrou do caminho, entrou para o vício e acabou tirando a própria vida. Para os encarnados foi uma morte natural, mas ele nós sabemos que não foi. Cansado daquela vida, ele resolveu desertar. Procuro há muito tempo por ele. Sei que a qualquer momento a providência fará com que eu o encontre. Enquanto isso não acontece, vou trabalhando, ajudando e sendo ajudado. Só posso agradecer ao Pai a oportunidade que está me dando. Com a salvação de tantos irmãos que aqui se encontram, fico tão feliz que às vezes me esqueço do verdadeiro motivo pelo qual eu quis vir para cá. Sabe, Leôncio, já estamos vivendo juntos neste lugar há tanto tempo e você nunca me contou qual foi esse motivo. Foi por causa do seu filho que veio viver aqui? Leôncio fechou os olhos, pareceu lembrar-se de um passado distante, depois respondeu. Foi por causa dele, sim. Quando ele se desviou do caminho, durante muito tempo me senti culpado por não ter podido dar a ele e aos seus irmãos uma vida de riqueza. Sempre achei que esse tinha sido o motivo do seu desvio. Quando desencarnei, descobri que eu não tinha culpa, pois o papel dos pais é proporcionar a vida, educar e sobrevivência dos filhos. A vida de cada um é independente, pois todos somos responsáveis por nossas ações. Meu filho precisava nascer em um lar pobre, para que, com seu próprio esforço, alcançasse aquilo a que julgava ter direito. Descobri também que, dentro das minhas possibilidades de um simples trabalhador, dei a eles o melhor. Apesar de tudo, eu havia cumprido a minha missão. Depois que um amigo me explicou tudo isso, assim que cheguei aqui após desencarnar, eu entendi. E só aí consegui me conformar. Perguntei a ele onde está o meu filho. Esse meu amigo respondeu que ele estava aqui e que, se eu quisesse, poderia tentar encontrá-lo e levá-lo embora, pois ele já estava vivendo aqui por muito tempo. Tinha aprendido e se arrependido, só faltava reencontrar o caminho de volta. Perguntei por que ele ainda não havia voltado e respondeu: ele tem medo de não ser aceito, recusa-se a atender ao nosso chamado. Tem medo de estar caindo em mais uma cilada das tantas que já caiu. Por isso, fica perambulando de um lado para o outro, sem ter um lugar certo para ficar. Entendi que o único em que ele confiaria seria em mim, pois ao me ver saberia que eu não estaria mentindo, e assim eu poderia reconduzi-lo de volta. Por isso veio para cá, sim. A minha primeira intenção foi essa, mas com o passar do tempo, embora eu o procure, essa deixou de ser a minha prioridade. Sei que no momento certo eu o encontrarei, mas agora não é hora de falarmos sobre isso. Precisamos nos concentrar no nosso trabalho. Tem razão. Fecharam os olhos e entraram em profunda oração. Luzes de várias cores caíam sobre eles, e em poucos segundos estavam transformados em uma espécie de andarilhos, com as roupas sujas e rasgadas. Entraram e caminharam por vielas escuras e lamacentas. Podiam ouvir gritos, gemidos, lamentos, palavras de ódio e vingança. Acostumados, pois já viviam ali há muito tempo, embora sentissem ainda desconforto, continuavam caminhando sem se deterem. Sabiam que tinham uma missão difícil e que quase todos os dias teriam outras. Hoje era de Esther, Raimundo e Isaura, mas amanhã seria de qualquer um daqueles que ali estavam. Continuaram caminhando e chegaram a uma espécie de caverna. Pararam por um instante, fizeram uma breve oração e entraram. No centro da caverna havia uma clareira, onde vários espíritos estavam sentados. Riam muito, bebiam e fumavam charutos sem parar, e pareciam felizes. Isaura estava sentada ao lado de Raimundo. Leôncio e Durval sabiam que agora o trabalho seria realmente difícil, pois ali naquele lugar estavam espíritos perversos, que Raimundo era um dos seus chefes.
Sabiam como ele era inteligente e por isso difícil de ser enganado. Como estavam sob a lei do livre-arbítrio, não poderiam obrigá-lo a voltar para o quarto de Esther, onde sabiam que os santos estavam. Raimundo era intransigente. Uma palavra sua era considerada uma ordem. Por outro lado, Leôncio e Durval tinham uma missão importante e tentariam realizá-la da melhor maneira possível. Capítulo 24. Persuasão. Aproximaram-se. Ao vê-los, Raimundo perguntou raivoso: por onde andaram? Saí por alguns minutos e vocês desapareceram? Sabem que não podem sair daqui sem a minha ordem. Leôncio humilde respondeu. Raimundo, desculpe, mas a gente não tinha o que fazer. Fomos dar umas voltas por aí para poder lhe contar como andam as coisas. A gente sabe que você gosta de ser informado. Raimundo esboçou um leve sorriso dizendo: ah, foi isso que foram fazer? Como estão as coisas? Leôncio também sorriu e respondeu: sabe o que a gente viu? A população daqui está crescendo muito. A cada dia aumenta mais. Parece que todos da terra estão cada vez mais gananciosos, uns querendo enganar os outros. O dinheiro tomou conta de todos eles e as drogas então. Apesar de não ter sido a gente quem as inventou, ajudamos o povo a usá-las para outras coisas. Raimundo, soltando uma gargalhada estridente, disse: você ficou admirado por tantos estarem chegando? Pois fique sabendo que chegarão muito mais. Isso é muito bom, é sinal que estamos ganhando a guerra. Também, do jeito que os santos estão fazendo, vão perder todos mesmo. Leôncio fez um ar de espanto perguntando: o que os santos estão fazendo? Raimundo contou o que tinha acontecido entre Isaura e Irene e terminou dizendo: se eles mesmos estão querendo enganar a lei, como podem querer salvar alguém? Leôncio, mantendo aquele ar de cumplicidade, deu também uma estrondosa gargalhada e disse: vejam só, eles estão perdendo a guerra mesmo e isso é muito bom. Mostraremos para eles quem tem mais força. Eu sempre soube que temos mais força. Fizeram aquilo com Isaura porque ela é uma pamonha. Sempre foi, nunca soube se defender. Você sabe o que eles queriam que ela fizesse? Não, o quê? Queriam que ela deixasse em paz e ajudasse aquela safada da Esther. Pode uma coisa dessas? Depois de todo o mal que nos fez, essa Isaura é uma boba mesmo. Acreditou que eles podiam obrigá-la a ficar lá ou aprenderiam para sempre. Se eu não chego, ela estaria lá até agora. Se eu fosse você, ficava lá também. Está louco? Não quero nada com aqueles santos não, Leôncio. Por que não, Raimundo? Se você quiser, eu e o Durval vamos junto. E a gente mostra para eles quem tem mais força. Você não vai, Durval? Durval, com a cara de quem não queria ir, respondeu: eu não quero ir, não. Leôncio, demonstrando surpresa, perguntou: por que não, Durval? Eles vão ficar com aquela ladainha para a gente ficar bonzinho e conhecer a tal da luz que a gente nem sabe se existe mesmo. É tudo muito chato. Ah, não quero ir não, mas se vocês forem, claro que eu vou junto. Raimundo ofereceu um charuto e bebida para os dois que aceitaram. Enquanto fingiam que bebiam e fumavam, Raimundo, dando uma forte baforada no charuto e tomando um gole da cachaça, disse: eu não quero ir. Quero mais é que a Esther enlouqueça e se mate, pois assim ela virá para cá e eu poderei mostrar para ela o que é o sofrimento. Leôncio, rindo muito, disse: é isso mesmo que tem que fazer, pois se eles convencerem a Isaura e ela ficar com eles, ela do lado deles, já viu que não vai conseguir essa sua vingança contra a Esther. A Isaura é fraca e tem medo dos santos. Tem razão. Assim que eles forem embora, eu vou até lá. Você disse que eles estão todos lá. Sabe muito bem que eles não vão embora. Acho que se não for até lá, não vai conseguir isso não. Por que você não quer ir? Está com medo? Raimundo olhou sério para Leôncio e, desconfiado, perguntou: por que toda essa vontade que eu vá até lá? Está do lado deles? Leôncio, sem mover um músculo do rosto, também nervoso e bravo, respondeu: está louco, Raimundo? Há quanto tempo me conhece? Sabe muito bem que sou seu amigo e só estou querendo ajudá-lo. Não vou conversar mais sobre isso. Você é quem tem de decidir. Se quiser completar sua vingança, eu vou junto. Mas se não quiser, para mim tanto faz. Quem quer se vingar é você, não sou eu. Começou a se levantar para ir embora. Quando estava quase em pé, sentou-se novamente dizendo: antes de eu ir embora, quero lhe dizer mais uma coisa.
Você não disse que eles estão usando a lei de maneira errada? Foi isso mesmo que fizeram. Então, sabe que pode usar essa mesma lei ao seu favor? Como? Pela lei do livre-arbítrio, você tem direito à vingança. Não foi Esther quem mentiu e traiu? Não foi ela a culpada de tudo o que aconteceu? Antes de responder, Raimundo ficou pensando por um instante. Depois disse, foi ela sim. Mas mesmo assim não acho bom ir até lá. Sabe como eles trabalham, mudam sempre toda a história. Isaura, que até agora permanecia calada, levantou-se e disse quase gritando. Acho que temos que voltar sim, Raimundo. Leôncio tem razão. Podemos usar a lei a nosso favor. Foi ela sim quem mentiu, traiu e enganou. Nós não tivemos culpa alguma. Por que precisamos continuar nos escondendo? Vamos sim mostrar a ela que chegou a nossa vez. Ao ouvir aquilo, Leôncio disse, a lei está do seu lado, Raimundo. Você pode chegar lá e exigir o cumprimento dela, e eles não vão poder negar. Ah, e tem outra coisa. Se você não for, os moradores daqui que obedecem a você vão achar que você está com medo. E isso não vai ser bom. Poderão não querer mais cumprir suas ordens. Raimundo ficou parado, pensando. Isaura, percebendo que ele não estava querendo ir, ainda exaltada, disse, Raimundo, o que ele está dizendo é certo. A gente pode mesmo exigir isso. Ele pensou por mais uns instantes. Depois, com um sorriso debochado, disse, você tem razão. Vamos até lá e não deixaremos nem que tentem começar a ladainha. Vamos fazer Esther dormir e assim que isso acontecer, a pegaremos e a traremos para cá. Aí poderemos fazer com ela o que quisermos. Mostraremos o que é o sofrimento e quando acordar vai estar completamente louca. Daí a se matar vai ser só um passo e eles não poderão impedir. Leôncio levantou-se, fez Durval e Isaura levantarem-se também. Começou a dançar e a rir muito com eles. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que ele não fizesse parte daquele grupo. Raimundo, admirado, gritou, Leôncio, pare, porque está dançando dessa maneira? Leôncio parou. Olhando, rindo para Raimundo, respondeu, estou só imaginando a felicidade que a gente vai sentir quando ela estiver aqui nas nossas mãos. A gente vai se divertir um bocado. Raimundo, influenciado por Leôncio, também começou a dançar. Tomou mais um gole e deu uma longa baforada no charuto. Parou por um instante, pensou e disse, Leôncio, eles não conhecem você, por isso vá até lá, dá uma passadinha, olhe, como quem não quer nada, volte para contar como estão as coisas. Se eles perceberem que está lá, ou perguntarem o que você está fazendo, diga que estava só passando. Saia dali e volte depressa. Leôncio intimamente agradecia a Deus por aquele momento, e fazendo cara de quem não queria ir, respondeu, eu não quero ir. Sabe muito bem que não gosto de ficar perto deles, nem por um minuto. Eu também não gosto, mas se aparecer lá, eles não me deixarão chegar perto. Eles não sabem que você me conhece. Basta passar rápido e sair, não vão desconfiar. Fazendo ar de contrariado, Leôncio respondeu, está bem, eu vou, mas não quero ir sozinho. O Durval pode ir junto? Claro que sim. Nessa hora não convém andar só. É sempre bom estar acompanhado. Que quer mais alguém acompanhe você? Não, só o Durval está bom. Nós vamos, mas se a gente não voltar logo, foi porque eles prenderam a gente. Aí você vai ter que dar um jeito de ir lá. Eles não vão prender vocês, porque sabem que não podem. Não sei quem está lá, mas qualquer um que seja, não vai querer cometer o mesmo erro da Irene e tomará cuidado. Mesmo assim, se demorarem, eu irei até lá. Sendo assim, vou confiante. Vamos, Durval. Durval também, com a cara contrariada, saiu acompanhando Leôncio. Raimundo voltou a se sentar, a tomar o seu gole e a fumar o seu charuto. Leôncio e Durval, já fora daquele vale tenebroso, retomaram a sua aparência anterior. Estavam felizes, pois haviam conseguido o seu intento, que era o de levar Raimundo e Isaura de volta para junto de Esther. Embora tivessem usado de artifícios, não violaram a lei, visto que foram Raimundo e Isaura que decidiram. Retornaram para junto de Vicente e dos demais que os esperavam ansiosos. Assim que entraram no quarto, perceberam que Esther ainda continuava dormindo, tendo ao seu lado Daniel, que enquanto acariciava, ora seu rosto, ora seus cabelos, olhava com muito amor. Emília e Ernesto também continuavam ali, assim como Duarte e José.
Vicente, ao vê-los, perguntou: E aí, Leôncio, eles virão? Leôncio sorriu e respondeu: Estou quase certo que sim, se o Raimundo não mudar de ideia. O que aconteceu lá? Em poucas palavras, Leôncio contou e como haviam feito. Vicente sorriu feliz, pois sabia que só a presença deles ali poderia fazer com que Esther, Raimundo e Isaura encontrassem um caminho do retorno. Leôncio e Durval ficaram ali por um bom tempo. Em seguida, Leôncio disse: Agora o Raimundo já deve estar preocupado com a nossa demora. Acredito que dentro em pouco ele estará aqui. Vicente, precisamos da ajuda de todos, pois o nosso trabalho ainda não foi concluído. Vamos pensar firmemente neles e pedir ajuda. Capítulo 25. A hora da verdade. Foi o que fizeram. Começaram em pensamento a chamar por Raimundo, que não tardou muito, e entrou no quarto acompanhado por Isaura. Ignorando a presença dos outros, furioso perguntou, gritando: Leôncio, Durval, por que não voltaram? Leôncio, demonstrando medo, respondeu: Eles não deixaram. Descobriram que estávamos aqui espionando. Disseram que nós não poderíamos sair enquanto você não chegasse. Por isso chamamos você. Só agora Raimundo olhou para Vicente e perguntou raivoso: Com que direito fez isso? Você também não sabe que a lei não pode ser violada? Tranquilo, Vicente respondeu: Tanto sei, que por isso mesmo o fiz. Queria sua presença aqui. Precisamos esclarecer o episódio que aconteceu com a Irene. Precisava deixar claro que, embora ela tenha, digamos assim, esquecido a lei, ela não a violou, somente quis lhe dar a oportunidade de rever os seus conceitos. Que conceitos? Que oportunidade? Estou muito bem com os meus conceitos e não quero nem preciso modificar nada. Não venha com essa ladainha já conhecida, Leôncio. Durval, vamos embora, daqui agora. Sem deixar de demonstrar tranquilidade, Vicente continuou. Raimundo, de acordo com a lei, você não é obrigado a ficar aqui. Poderá ir embora quando quiser. Mas não sei se será bom que faça isso. Por quê? Acredita que poderá fazer com que eu aceite que essa que está aí dormindo merece o meu perdão e o da Isaura? Quer que eu fique aqui para escolher entre o bem e o mal? É isso que quer? Pois está perdendo o seu tempo. Estou muito bem da maneira que estou e não quero mudar. Tenho o direito de exercer a lei e vou exercê-la. E nenhum santo, de luz ou não, vai fazer com que eu pense ao contrário. Não vou tentar nem de longe convencê-lo a nada. Você é o dono do seu destino. Desde que aconteceu aquilo com Irene, estou pensando. Será que você não está usando esse argumento porque tem medo da verdade? Raimundo soltou uma gargalhada estridente. Depois parou dizendo: Medo da verdade? Você não deve saber o que está falando. Conheço muito bem a verdade. Por isso estou aqui agora. Mas não se preocupe. Não será por muito tempo. Leôncio, Durval, vamos embora. Não temos mais nada para fazer aqui. Leôncio e Durval, com aquela expressão de medo no olhar, permaneceram parados. Leôncio, percebendo que a situação era grave, disse: Raimundo, você sabe que eu não gosto deles. Depois de esse aí dizer que você está com medo, não acha melhor a gente ficar, ver o que ele tem para dizer e provar para ele que não temos medo de nada? Se a gente não fizer isso, ele vai contar para todos os outros iguais a ele que nós, e principalmente você, ficou com medo. Vai que isso se espalha lá no vale. Já pensou como vai ficar a sua autoridade? Acho que a gente devia ficar assim e mostrar para ele que você não teme a verdade, porque sabe que ela está do seu lado. Raimundo novamente parou para pensar. Depois, olhando para Vicente, disse raivoso: Está bem, vou ficar com a condição de que você não venha com aquela ladainha. Nem tente convencer-me a perdoar. Isso eu não farei. Quando você terminar de dizer tudo o que quiser, nós iremos embora. Você continuará do seu lado e eu do meu. Outra coisa, se provar que estou errado, vou embora e não volto nunca mais. Mas se não conseguir fazer isso, eu levo essa mulher hoje mesmo comigo e você nunca mais tentará se aproximar dela. Está de acordo? Agora quem parou para pensar foi Vicente. Olhou para Esther, que continuava dormindo, sem imaginar o que estava acontecendo ali, sem imaginar que da resposta de Vicente estava dependendo o seu futuro. Vicente sabia que aquele momento era perigoso, mas decisivo. Se não aceitasse, todo o trabalho feito até ali seria perdido. Sabia que Isaura e agora Raimundo se aproximariam mais de Esther e conseguiriam dominá-la para sempre.
A decisão era difícil, mas teria que ser tomada. Olhando firme para Raimundo, respondeu: sim, estou de acordo. Raimundo olhou para Leôncio e Durval sorrindo. Tinha certeza de que já havia ganhado a batalha. Voltou-se novamente para Vicente. Está bem, mas por favor seja breve. Não tenho muito tempo para perder. Ainda hoje haverá uma grande festa na caverna. Não vou convidá-lo, pois sei que não gosta de festas, só de ficar rezando. Tem razão. Gosto de ficar rezando. Acredito que você também deveria fazer isso de vez em quando. Quanto a festas, também gosto. Só que as minhas são realmente diferentes das suas. Mas agora não é hora de discutirmos isso. Precisamos continuar aquilo que viemos fazer. Ajudar a Esther e a vocês também. Ajudar? Só se for a ela. Mas posso adiantar que será difícil, pois ela não merece perdão. Quanto a mim, não quero nem preciso de perdão algum. Estou muito bem. Vicente olhou para os pais de Esther e para José, que acompanharam toda aquela conversa, e disse: meus irmãos, em nossas mãos estão o futuro de todos aqui, não só de Esther. Vamos pedir ajuda das forças do bem. Imediatamente eles entraram em oração. Raimundo, rindo muito, disse: não adianta ficar pedindo ajuda. Nada poderá ajudá-los. Essa guerra já está vencida. Raimundo, isso não se trata de uma guerra. Estamos somente tentando encontrar o melhor caminho para todos. Primeiro farei com que Esther acorde e possa nos ver e reconhecer. Depois faremos o que tem de ser feito. A um sinal de Raimundo, Leôncio e Durval aproximaram-se dele. Sentaram ao seu lado e de Isaura, que já estava sentada no canto do quarto. Com ironia na voz, Raimundo disse para Vicente: vamos ficar aqui? Pode começar, mas por favor não demore muito. Vicente estendeu a mão sobre a cabeça de Esther, que imediatamente abriu os olhos espirituais, pois seu corpo ainda continuava adormecido. Ao ver aquelas pessoas, aos poucos foi reconhecendo-as e disse, assustada: Raimundo e Isaura, vocês não estão mortos? O que estão fazendo aqui? Antes que um deles respondesse, Vicente disse: Esther, preste atenção. Estamos aqui para nos recordarmos de tudo o que aconteceu. Ela, assustada, tentou voltar ao corpo, gritando: não quero me recordar de nada. Onde está o Daniel? Quero ficar com ele. Que lugar é esse? Esther, fique calma. Chegou a hora. Agora você não vai mais poder se esconder atrás do esquecimento. Precisa e vai lembrar-se de tudo o que aconteceu. Estamos aqui para tratar das duas principais leis do universo. Raimundo, ao ouvir aquilo, levantou-se e raivoso disse: espere aí. Que outra lei é essa que está falando? De outra lei que precisa ser evocada aqui, da lei do amor e do perdão. Nervoso, andando de um lado para o outro, Raimundo disse: não venha com essa história de perdão e amor. Só quero tratar da lei do livre-arbítrio. Essa é a única que está me interessando. Não estou falando com você, estou falando com Esther, pois a ela interessa a lei do amor e do perdão. Portanto, fique calmo. Prometi, não vou tentar convencê-lo de nada. Deixe-me falar com Esther. Raimundo voltou a se sentar. Vicente continuou: Esther, você se recorda do tempo em que foi filha de um fazendeiro muito rico e vivia na corte? Esther ficou olhando para um ponto qualquer. Respondeu: sim, estou me lembrando, mas não quero. Mesmo não querendo, vai ser preciso. Dessas suas lembranças dependeu o seu futuro e a sua sanidade mental. Se não fizer isso, perderá a razão. Entrará para sempre no mundo dos loucos e dificilmente retornará. Continue lembrando-se. Diante de Esther, foi como se uma nuvem densa aos poucos fosse afastando-se. Ela estava agora em um salão grande iluminado. Pensou e disse: está tendo uma festa. Eu estou com um vestido verde claro e com um pequeno chapéu também verde, com flores pequenas e fitas. Estou diante do espelho e sinto-me linda. Pelo espelho estou vendo Raimundo e Isaura. Eles estão abraçados, sorrindo e aproximando-se. É a festa do casamento deles? Não quero mais me lembrar. Não quero passar por tudo aquilo novamente. Não quero sofrer mais. Ela parou de falar. A princípio estava com os olhos arregalados. Depois fechou-os, tentando esquecer aquela cena. Mas Vicente, calmo, disse: não adianta tentar esquecer. Agora precisa recordar. Tudo isso precisa chegar ao fim. Não pode mais ser adiado. Ela, mesmo tentando, não conseguiu afastar o pensamento. Continuou dizendo: era assim a festa do casamento deles.
Dissimulei e consegui esconder a raiva que estava sentindo de tudo aquilo e deles. Eu e Isaura fomos criadas praticamente juntas. Ela era minha prima, filha de uma irmã de minha mãe. Sempre fomos muito amigas, quase como irmãs. Isso só terminou quando o Raimundo apareceu em nossas vidas. Ele era filho de um fazendeiro no Nordeste, que perdeu toda a fortuna no jogo. Quando isso aconteceu, ele estudava medicina na França. Sem o dinheiro do pai, foi obrigado a voltar para o Brasil. Assim que o conhecemos, nos apaixonamos por ele. Meu pai tinha tido muito dinheiro, mas fez alguns negócios errados e naquele tempo a nossa situação já não era como antes. Raimundo, sabendo disso, aproximou-se de Isaura, ignorando-me, pois sabia que casando-se com ela herdaria uma fortuna imensa. Aproximou-se. Aquilo me deixou muito triste, mas tive de aceitar. Agora ali, nesse dia, eles se casaram e minhas esperanças de que ele fosse só meu haviam terminado. Naquele momento eu estava odiando os dois. Esther parou de falar. De seus olhos lágrimas caíam, demonstrando todo o ódio e sofrimento que sentiu naquele dia. Raimundo levantou-se novamente. Ainda raivoso, disse: Não quero e não preciso participar de tudo isso. Eu também havia me esquecido e não tenho motivo algum para me lembrar de nada. Quem tem que lembrar é ela. Vicente disse calmamente. Raimundo, fizemos um acordo. Estou cumprindo a minha parte. Você tem de cumprir a sua. Você exigiu o cumprimento da lei. Estamos aqui atendendo a sua exigência. Por favor, volte a se sentar. Sem alternativa, ele sentou-se novamente. Vicente disse: Esther, continue. Ela, com lágrimas, continuou. Embora eu demonstrasse felicidade por aquele casamento, no íntimo estava furiosa. No fim da festa, que foi magnífica, e assim que eles se despediram, pois embarcariam em um navio para a lua de mel, retornei para minha casa. Estava triste com muito ódio. Embora gostasse muito da Isaura, naquele momento eu a considerava minha inimiga. Eles ficaram viajando por um mês. Durante esse tempo, sofri e chorei muito, pois para mim o mundo havia terminado. Muitas vezes pensei até em suicídio. Eles chegaram, porém não tive coragem de ir visitá-los. Por volta de 15 dias após retornarem, Isaura veio em minha casa. Eu, como fazia ultimamente, estava dormindo. Perguntou para minha mãe o que havia acontecido. Ela não soube responder, pois também não sabia e não entendia o que estava acontecendo comigo. Para me confortar, Isaura disse que oferecia um jantar em sua casa. Disse que era para eu ir, pois dali para frente teria que oferecer jantares para convidados e precisava praticar. Além disso, queria que eu fosse para mostrar as compras que havia feito durante a viagem e o presente que havia escolhido para mim. Esther parou de falar e novamente ficou com os olhos perdidos. Raimundo levantou-se, continuava nervoso e parecia que agora muito mais e disse: Vou embora. Não quero me lembrar de nada disso. Não tenho que ficar aqui. Fazendo um sinal para os outros que o acompanhavam, gritou: Vamos embora. Já estou cansado de tudo isso. Vicente, calmo, disse: Raimundo, você não pode ir agora. Fizemos um acordo. Esqueceu? Ele sabia que quando um acordo era feito, precisava ser cumprido. Voltou a sentar-se. Vicente, não alterando o rosto, disse: Continue, Esther. E ela continuou. Assim que acordei, minha mãe transmitiu o recado de Isaura. A princípio eu não queria aceitar, pois temia que ao ver Raimundo não conseguiria mais controlar o meu desespero. Fiquei com medo de deixar transparecer todo o amor que estava sentindo e assim estragar uma amizade de tantos anos. Mas diante da insistência de minha mãe, aceitei. Como presente de casamento, seu pai havia lhes dado uma mansão e uma carruagem. No dia que o jantar seria realizado, Isaura mandou que a carruagem fosse até minha casa, pois assim eu não teria desculpas. Com o coração apertado, fui para lá. Assim que cheguei, ela, feliz, começou a contar como havia sido a viagem e a lua de mel. Cada palavra fazia com que eu sofresse mais e, por conseguinte, também a odiasse mais. Raimundo não estava em casa. Voltaria quase na hora do jantar. Ajudei a finalizar a preparação da mesa, embora fosse só eu a convidada. Fingimos que viriam muitas pessoas. A mesa ficou linda. Isaura estava feliz como nunca eu havia visto. Ela, desconhecendo o que estava passando por minha cabeça, disse: Esther, antes que Raimundo chegue, venha ver as coisas lindas que comprei. Sou a mulher mais feliz do mundo
e Raimundo é maravilhoso. Aquelas palavras caíam como facas em meu peito. Eu chegava até a sentir dor, mas mesmo assim consegui sorrir. Isaura, que ouvia em silêncio, limpou uma lágrima que corria por seu rosto. Ela também estava lembrando-se daquele dia. Permaneceu calada, embora em seu coração o ódio que já sentia por Esther aumentou mais ainda, ao se recordar com detalhes daquela noite. Raimundo permanecia com o rosto crispado de ódio, mas sabendo que precisaria manter o acordo, também ficou calado. Esther, com a voz entrecortada por soluços, continuou. Ele chegou. Fiz um esforço enorme para cumprimentá-lo. O jantar foi servido. Após o jantar, passamos para uma outra sala, onde ficava um café e licor. Assim que entramos na sala, Isaura disse: esqueci-me de dizer para a copeira servir um licor especial que fiz para esta noite. Vou até lá para lembrá-la. Dizendo isso, levantou-se e saiu da sala. Fiquei ali sozinha com Raimundo. Não conseguia levantar os olhos, muito menos olhar para ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, depois ele disse: Esther, por que está tão abatida e parece nervosa? Não soube, eu não podia responder. Ele continuou: preciso falar com você, mas não pode ser aqui. Vamos marcar um lugar para nos encontrarmos? Fiquei surpresa, mas uma onda de esperança nasceu em meu coração. Aceitei. Ele me deu o endereço de um hotel barato que ficava em um bairro distante do centro. Embora meus pais fossem severos, eu tinha toda a liberdade de ir e vir, por isso eu sabia que não haveria problema algum para encontrar-me com ele. Rapidamente marquei o endereço em um papel que tinha em minha bolsa. Em seguida, Isaura chegou. Raimundo tomou o café, eu e Isaura o licor, e fui embora com o coração cheio de esperança. Isaura, ao ouvir aquilo, levantou-se chorando e gritando: Raimundo, isso que ela está dizendo é verdade. Naquela noite você fez mesmo isso. Ele ia mentir, mas Vicente o interrompeu e com voz tranquila, mas firme, disse: Raimundo, estamos aqui decidindo o cumprimento da lei, uma exigência feita por você, por isso não adianta querer mentir ou adiar esta hora, não poderá fazer isso. Raimundo sabia que ele estava certo e que não poderia mentir, não disse nada, apenas abaixou a cabeça, confirmando assim tudo o que Esther estava dizendo, e ela continuou. No dia, hora e local marcados, burlei a vigilância do meu cocheiro, dizendo que ia ficar na casa de uma amiga e que voltasse dali a 3 horas, quando eu já deveria ter terminado a visita. Assim que ele foi embora, peguei uma carruagem de aluguel e fui ao encontro de Raimundo. Eu estava ansiosa para saber o que ele queria dizer. Não sabia do que se tratava, mas tinha uma esperança imensa. Quando cheguei, ele já estava lá. Menti para o porteiro do hotel, dando nome fictício. Assim que entrei no quarto, ele me disse: Esther, já há muito tempo percebi o seu interesse por minha pessoa. Senti o mesmo por você, mas como sabe, minha família está arruinada. Encontrei na Isaura minha salvação, e sabendo que ela estava interessada, arrisquei e deu certo. Estou casado com ela. Poderei assim continuar meus estudos, mas a quem amo verdadeiramente é você. Quis ter esse encontro para lhe dizer isso. Amo-a e quero ficar com você para o resto da minha vida. Aquelas eram as palavras que eu mais ansiava ouvir, mas naquele momento senti medo e disse: está certo. Eu sempre o amei, mas acredito que agora é tarde. Não poderemos nunca mais ficar juntos. Você agora é um homem casado. Já pensei muito, isso não é um defeito. É apenas uma situação de momento que a qualquer hora poderá ser solucionada. Como? Mesmo que você se separe dela, não poderá ficar ao meu lado, pois perderá toda a herança a que porventura teria direito. Não podemos fazer nada, o nosso amor é impossível. Ele abriu os braços e eu o abracei também. Beijando meus olhos, rosto, cabelos e lábios, disse: se eu me separar, realmente não conseguiremos nada. Mas e se ela morrer? Nada impedirá a nossa felicidade. Como morrer? Ela é jovem e não tem doença alguma. Sei uma maneira de fazer isso sem que ninguém desconfie. Fiquei atordoada. Jamais havia pensado nessa possibilidade. Nervosa, perguntei: que maneira? Se você for visitá-la 3 ou 4 vezes por semana e colocar no leite ou suco que ela for tomar a quantidade certa de um veneno que vou lhe dar, ela irá ficando fraca.
mas ninguém saberá o porquê e em pouco tempo morrerá. Tem de ser você, pois se alguém descobrir que ela foi assassinada, não desconfiará de você nem de mim, pois como sabe, quando voltei da França, por ser o último ano, só consegui vaga para continuar os meus estudos em outro estado, e só volto para casa uma vez por mês. Estremeci horrorizada, e chorando gritei, não posso fazer isso, será um assassinato, não existe crime perfeito. Alguém descobrirá, além do mais ela é minha amiga e não quero a sua morte. Ele me abraçou dizendo, se fizermos da maneira que estou dizendo, ninguém descobrirá. Sei que não quero a morte dela, também não quero, mas essa é a única solução para podermos ficar juntos. Você tem de ficar do meu lado. Quando acontecer, serei avisado, voltarei, e assim que tudo estiver consumado, voltarei para a faculdade por alguns meses, e quando o tempo passar, nos casaremos. Direi às pessoas próximas que só descobri que amava agora. Todos ficarão felizes e não suspeitarão de nada. Confie em mim, tudo dará certo. Terminou de dizer isso e beijou-me ardentemente. Embora eu soubesse que tudo aquilo estava errado, o amor que sentia por ele era enorme e aceitei. Fizemos como ele disse. Alguns dias da semana eu ia visitar Isaura e colocava em seu suco-leite o veneno que lhe havia dado. Em poucos meses ela morreu e ninguém descobriu. Esther teve que parar de falar. Sua voz ficou entrecortada por soluços profundos. Chorava sem parar. Isaura, ao ouvir aquilo, levantou-se furiosa, agarrou Raimundo pelos braços, gritando: Raimundo, levante a cabeça. Olhe nos meus olhos e diga, por favor, que isso que ela está dizendo é mentira. Ele continuou de cabeça baixa, sem coragem de encará-la. Vendo que aquele silêncio significava uma confissão, ela chorando disse para Vicente: Eu não sabia disso. Quando comecei a ficar doente, nunca imaginei que estivesse sendo envenenada. Ele escrevia sempre. Eu, para não preocupá-lo, nunca contei a minha situação. Sempre que ele voltava para casa, eu pintava os lábios e tentava esconder o que estava acontecendo. Em uma das vezes que veio, disse que antes do fim do ano não poderia vir mais, pois precisava estudar o tempo todo. Pediu que eu não ficasse brava, pois assim que se formasse nunca mais iríamos nos separar. Eu aceitei e fiquei feliz, pois não precisaria mais mentir e teria tempo de descobrir que doença era aquela e tempo para ficar curada. Mesmo com toda aquela fraqueza, descobri que estava grávida. Eu estava feliz, pois tinha esperança de que a vinda daquela criança seria minha salvação. Meus pais contrataram os melhores médicos, mas nenhum deles conseguiu diagnosticar a minha doença. Secou as lágrimas que corriam por seu rosto e, furiosa, continuou. Esses dois não mataram só a mim, mataram meu bebê também. Eu fui enganada todo esse tempo, e até agora depois de morta. Vicente aproximou-se dela, abraçou-a dizendo carinhoso: Sei que o momento que está vivendo é triste. Você que sempre confiou cegamente em Raimundo, jamais poderia imaginar que ele havia sido o mentor da sua morte e a do seu bebê. Mas se não conhecer essa história, por que sempre teve tanto ódio só da Esther? Por que ficou ao lado dela durante todo esse tempo e culpando somente a ela? Quando acordei deste lado, estava revoltada com Deus e com tudo. Não aceitava que ele tivesse me tirado da minha casa, do meu marido, e que não tivesse permitido que o meu filho nascesse. Queria voltar para junto do Raimundo e da Esther, as pessoas que eu mais amava e que confiava. Durante muito tempo, amigos disseram que não valia a pena, que eu precisava continuar o meu caminho e aperfeiçoamento e que o que havia ficado para trás devia ser esquecido. Mas eu estava irredutível, queria estar ao lado deles. Mesmo contrariados, deram-me a permissão e voltei acompanhada por 2 irmãos. Assim que cheguei à minha casa, não encontrei Raimundo. Mais tarde, ele disse que estava viajando. Dali fui para a casa de Esther. Ela estava em seu quarto, deitada em sua cama. Estava chorando e dizendo baixinho: Fui eu quem a matei, fui eu. Não matei só a ela, mas a criança também. A Isaura era como uma irmã, mas eu amava e ainda amo Raimundo. Ela chorava sem parar. O remorso e a consciência pesada não lhe davam trégua. Fiquei furiosa. Novamente os irmãos que me acompanhavam tentaram acalmar-me. Levaram-me de volta para casa, mas eu não aceitei, dizendo que eles não poderiam me obrigar
e que eu iria ficar ali ao lado dela, atormentando e esperando a sua morte. Depois, percebendo que eu não os acompanharia, desistiram de tentar me levar embora. Um deles disse: se você não quiser ir, não podemos obrigá-la. Só que ficará sozinha, não terá mais a nossa proteção e não poderá ficar ao lado de Esther, nem do Raimundo. Eles cometeram um crime e terão de pagar. Precisamos deixar que a consciência deles faça isso. Escolheram um caminho, não podemos interferir. Eles ainda têm chance de, antes de desencarnarem, arrependerem-se e pedirem o seu perdão e o da criança que impediram de nascer. Caberá a você dar ou não. Eu estava furiosa demais para ligar Raimundo ao crime. Havia escutado Esther confessar, por isso não entendi quando eles me disseram que Raimundo também era culpado. Não poderia voltar para este lado e fazer de conta que nada houvesse acontecido. Ficaria por ali em minha casa até que pudesse ver Raimundo novamente e tentar contar para ele tudo o que havia descoberto, pois naquele momento era só o que me interessava. Algumas vezes tentei sair dali para encontrar Esther, mas não conseguia me lembrar do caminho da casa dela. Sempre que saía, encontrava espíritos vagando que me ameaçavam. Eu voltava depressa para minha casa, que estava vazia, pois Raimundo, antes de viajar, despediu os empregados. Não sei quanto tempo passou. Um dia eu estava ali andando de um lado para o outro, quando vi Raimundo chegando. Percebi que ele não estava mais encarnado. Fiquei surpresa. Corri para ele e abracei-o perguntando: Raimundo, como você está aqui? Ele também, ao me ver, se admirou e ficou com medo. Tentou fugir, mas eu segui dizendo: Raimundo, espere, porque está fugindo assim, sou eu, a Isaura. Ele, tremendo muito, demonstrando o medo que estava sentindo, disse: você está morta, como pode estar aqui? Só aí compreendi que ele ainda não sabia que havia morrido. Mantendo distância, disse: meu amor, não fique assim. Se está me vendo e conversando comigo, é porque você também morreu. E eu estou feliz por isso. Agora poderemos continuar juntos para sempre. Ele começou a se tocar para ver se o que eu estava dizendo era verdade e gritou: você é um fantasma, eu não morri. Estava voltando para a casa de trem. Acabei de chegar. Eu não sabia o que havia acontecido com ele. Só sabia que estava ali ao meu lado. Foi isso que eu disse. Um pouco mais calmo. Ele, ainda inconformado, quis ir até a estação de trem para ver se havia acontecido algum desastre. Eu disse: não sei, mas acredito que não possamos sair daqui, ou até podemos, só que lá fora existe muito perigo. Ele não acreditou, saiu, mas voltou depressa. Ao retornar da rua, estava com muito medo, nervoso e incrédulo. Não posso estar morto. Sinto meu corpo, estou até com fome. Também senti isso, mas sei que estou morta e você não imagina quem foi que provocou a minha morte. Hoje entendo o porquê de ele ter se estremecido e arregalado os olhos quando me perguntou: que está falando, Isaura? Quem matou você? Contei-lhe tudo o que havia descoberto sobre Esther. Quando terminei de falar, ele disse assombrado: tem certeza disso que está dizendo? Tem certeza de que foi ela quem a matou? Tenho. Ouvi de sua própria boca. Ela está morrendo de remorso. Não pode ser. Ela não faria uma coisa dessa, sempre foi sua amiga. Por que faria isso? Foi ela sim. Ela mesma disse. Ela amava você e queria ficar ao seu lado. Por isso planejou a minha morte. Deve estar louca, Isaura. Nunca desconfiei disso. Sempre a tratei como amiga, portanto, minha também. Nunca fiz nada que a levasse a pensar que senti algo por ela. Não posso acreditar. Por isso mesmo estou morrendo de ódio. Quero que ela sofra todos os males da vida e da morte. Estava esperando você chegar para ver se juntos poderemos fazer alguma coisa contra ela. Ele, calado, me abraçou, beijou e ficamos assim por muito tempo. Depois eu disse: vamos tentar ir até a casa dela? A princípio ele não quis. Depois, diante da minha insistência, concordou. Saímos para a rua, mas nenhum dos dois conseguiu encontrar o caminho. Alguns espíritos errantes aproximaram-se. Raimundo não ficou com medo, começou a conversar com eles. Por estarem há muito tempo vagando, estavam desesperados, sem saber o que fazer. Procuravam suas casas, suas famílias, mas não encontravam. Raimundo, por ter sempre conversado muito e bem, aos poucos foi tornando-se amigo de todos, que o passaram a respeitar. Percebeu que com sua inteligência poderia fazer com que eles se tornassem seus escravos, e foi isso que aconteceu.
Hoje, no mundo das trevas, ele pode se considerar um rei. Nunca mais soube de Esther, até que um dia a vi perambulando pelo vale. Fiquei feliz ao vê-la e joguei-me sobre ela com muita fúria. Mas percebi logo que ela não estava me reconhecendo. Perguntei o que havia acontecido. Ela não soube responder. Estava sem memória. Raimundo aproximou-se, tirou-me do lado dela, dizendo: Vamos embora, Isaura. Não fique perto dela, ela não a reconhece. Deixe-a entregue aos seus pensamentos e a todo o horror que existe aqui. É o que ela merece. Sem mais perguntas, fui embora com ele e nunca mais quis saber dela. Sabia que ela estava pagando por todo o mal que havia nos feito. Continuei ao lado de Raimundo, até o dia em que a encontrei jogada lá na caatinga. Embora estivesse com outro corpo, eu a reconheci. Não sei por que foi permitido que eu ficasse ao lado dela. Mesmo sabendo que novamente ela estava esquecida, permaneci ao seu lado, induzindo-a para se matar. Raimundo nunca quis me acompanhar nessas investidas, mas também nunca me impediu. Olhou para Raimundo com muito ódio. Vicente perguntou para Esther: Esther, por que você foi para o vale? Esther, ainda com medo por estar ao lado de Isaura, que agora estava com ódio de Raimundo, respondeu: Assim que Isaura morreu, embora amargurada, não posso negar que fiquei feliz. Como fora combinado, Raimundo partiu em viagem. Quando voltasse daí a alguns meses, comunicaríamos às nossas famílias o desejo de nos casarmos. Eu, embora com um pouco de arrependimento, estava ansiosa à sua volta. Até o dia em que a mãe de Isaura contou que ela, ao morrer, estava esperando um filho e que a criança havia morrido também. Não suportei. O remorso me acompanhou e quase enlouqueci. Via a todo instante a imagem de Isaura chorando, com uma criança morta em seus braços e sempre me acusando. Eu tentava me esquivar dela. A minha única esperança era o retorno de Raimundo. Sabia que ao lado dele não teria medo de nada e que seríamos felizes. Quando recebi a notícia de que ele estava voltando e que chegaria no trem, fui para a estação esperá-lo, acompanhada pelos pais da Isaura. O trem atrasou, não sabíamos o porquê. Depois de 1 hora, o chefe da estação avisou que o trem havia sofrido um descarrilamento e que várias pessoas mortas e feridas. Entramos em desespero. O pai de Isaura nos deixou em casa, depois foi para o lugar do acidente. Assim que chegou lá, constatou que Raimundo estava entre os mortos. Quando eu soube da notícia, não resisti. O medo e o remorso aumentaram muito mais por saber que eu estava sozinha. Em um momento de desespero, tomei o vidrinho cheio do mesmo remédio que Raimundo havia me dado e com o qual eu havia matado a Isaura. Por ter tomado uma grande quantidade, tive morte instantânea. Adormeci e quando acordei estava naquele lugar horrível. Tive de fugir e me esconder, tentando tirar do meu pensamento a imagem de Isaura com a criança. Aos poucos fui esquecendo quem era. Não sei por quanto tempo fiquei ali vagando sem destino, até que um dia uma moça cheia de luz se aproximou. Fiquei com medo, tentei me esconder, mas ela não deixou e carinhosamente disse: Não precisa fugir, estou aqui para ajudá-la. Você não sabe quem sou, não está me reconhecendo? Olhe bem. Olhei, mas não a reconheci. Vendo que isso acontecia, ela disse: Sua Noêmia não está me reconhecendo? Você não se recorda da nossa casa, de nossos pais? Vendo que eu não me recordava, ela me abraçou e, junto a outros que estavam com ela, fui levada para um hospital. Fiquei lá muito tempo, até que um dia fui chamada e me disseram que estava na hora de eu renascer. Eu não queria. Ainda não havia me lembrado de tudo. Além do mais, ali eu estava protegida e longe daquele vale tenebroso. Aos poucos ajudaram-me a recordar de tudo. Disseram que eu renasceria, seria médica, e assim poderia ajudar a resgatar o meu passado. Disseram que, como médica obstetra, eu poderia ajudar muitas crianças a nascerem. Disseram que Noêmia, minha irmã, que sempre me acompanhou e protegeu, também renasceria junto com seu esposo. Eles tinham seus próprios resgates, por isso nasceriam pobres em uma cidade do Nordeste, que por isso talvez nunca nos encontrássemos, mas se eu precisasse, em uma hora de desespero, eles estariam ao meu lado para me ajudar. Agora sei que a Noêmia é a Jurema e que o marido dela é o Neco. Eles apareceram em minha vida no momento de desespero. Raimundo permanecia calado, de cabeça baixa. Isaura olhou para ele e com ódio na voz disse: Raimundo, como pôde me enganar daquela maneira?
Porque permitiu que eu continuasse odiando somente Esther. Ela não deixa de ter culpa por ter aceitado e até ter me dado o veneno, mas o principal responsável é você. Se um dia eu amei, hoje eu o odeio. Vicente a interrompeu. Isaura, agora não adianta ficar assim. Nada fica escondido diante da lei. Raimundo errou, mas sempre Deus nos dá o direito do arrependimento e do resgate. Ele não é responsável só por si mesmo, mas por você e pela criança que não nasceu e pela Esther, a quem induziu, inclusive, para com aquele que fez e continua mantendo como seus escravos. Não pense em vingança. Deixe isso por conta de Deus e da lei. Só pense no próximo passo que poderá dar em busca do seu aperfeiçoamento. Veja quanto tempo perdeu em busca de uma vingança. Tem razão, mas não me arrependo. Esther me fez sofrer muito. O mínimo que merece é o meu ódio. Isso ela terá para sempre e nunca perdoarei. Nunca é muito tempo. Por você ter sido uma vítima, poderia ter ido logo para um lugar maravilhoso. Poderia ter renascido junto com Esther e poderiam ser irmãs. Com a força do sangue, viveriam na mesma casa, teriam os mesmos pais. Poderia haver muitas diferenças para ajuste, mas no final, quando envelhecessem, essas diferenças desapareceriam e vocês ficariam amigas novamente, com o passado esquecido, cheio de luz, vida e aprendizado. Contudo, preferiu a escuridão e a vida sofrida no vale. Agora que já sabe tudo o que aconteceu, chegou a hora de usar a lei a seu favor e escolher aquilo que julga ser o melhor. Pode sim, se quiser, continuar odiando e vivendo no vale da escuridão, como pode também escolher perdoar e voltar para a cidade de luz. Para isso, só precisa perdoar aos dois. Lá terá a oportunidade de renascer novamente e percorrer o caminho que a impediu de fazê-lo. Isaura ouviu Vicente com atenção, depois olhou para Esther e Raimundo e disse: Você tem razão, Vicente. Não quero mais continuar ao lado deles. Preciso recomeçar no bem. Não vou mais sentir ódio, pois acabei de ver que a maior prejudicada fui eu mesma. Entregarei o meu amor para Deus, nas mãos dele colocarei o meu futuro e que seja feito de acordo com a sua vontade. Com lágrimas nos olhos, olhou para Esther dizendo: Esther, embora eu tivesse ficado ao seu lado todo esse tempo, não consegui lhe induzir a nada. Tudo que você fez de certo ou errado foi por sua escolha. Neste momento, lhe perdoo pelo passado. Não sei se teremos a oportunidade de nos encontrar novamente, aqui ou na terra, mas onde for, se isso acontecer, farei o possível para ser sua amiga novamente. Esther não soube o que responder. Estava cheia de vergonha, amargura e remorso. Isaura voltou-se para Raimundo. Raimundo, mesmo digo a você. Não sei se nos reencontraremos, mas se isso acontecer, da minha parte sei que farei o possível para resgatar o meu amor por você. Raimundo ficou calado. Isaura, voltando-se para Vicente, perguntou: Vicente, quando poderei ir embora? Vicente sorriu, abraçando-a, dizendo: Bendito seja o nosso Deus, por nos dar sempre oportunidades como esta. Bendita seja essa lei que nos dá a oportunidade de escolha. Isaura, você poderá ir agora mesmo. Tem um lugar maravilhoso a esperando. Assim que ele terminou de falar, uma luz muito forte entrou no quarto em forma de um caminho. Por ela desceram espíritos de luz que estenderam os braços para Isaura. Ela os reconheceu. Eram parentes e amigos que vieram buscá-la. Estava começando a entrar na luz quando se voltou. Olhou primeiro para Raimundo, que a acompanhava com os olhos, sem sair do lugar onde estava. Depois olhou para Vicente, perguntando: O que vai acontecer com Raimundo e com Esther? Ele, sorrindo agradecido, respondeu: Esther voltará para o corpo físico e decidirá o que fará daqui para frente. Raimundo tem a oportunidade de usar a lei a seu favor e escolher se quer voltar para o vale ou seguir você. De acordo com a lei, só ele poderá decidir. Ela olhou para Raimundo e não disse nada. Ele olhou primeiro para ela, depois para Vicente, perguntando: Posso mesmo acompanhá-la? Tenho mesmo esse direito depois de tudo o que fiz? Vicente, sempre tranquilo, respondeu: A lei existe justamente para isso. Deus é um pai amoroso, perdoa sempre, dá uma nova oportunidade, não nos obriga a nada e deixa que decidamos a nossa vida, estando encarnados ou não. Se você poderá decidir neste momento o que deseja para o seu futuro,
Sabe que tem outra lei que deverá obedecer, a de causa e efeito. Por ela terá de resgatar a todos que prejudicou, mas isso acontecerá com o tempo. Raimundo, chorando, voltou seus olhos para Isaura. Isaura, neste momento, precisa que perdoe todo o mal que fiz a você e ao nosso filho. Sei muito bem que, se não tiver o seu perdão, terei que entender, mas estou arrependido de tudo o que fiz. Peço a Deus, nosso Pai, que me dê uma nova chance. Prometo que farei o possível e o impossível para lhe recompensar de todo o mal que lhe fiz. Olhando para Esther, continuou falando. Esther, também sei que sou responsável por seu comportamento. Sei que, se não fosse por minha indução, jamais teria cometido um crime. Preciso que me perdoe. Antes de Esther responder, Vicente disse: o momento do perdão é o mais sublime e o que mais agrada a Deus, mas o fato de você a tê-la induzido não a redime do crime praticado. Esther sabia bem o que estava fazendo, pois desde criança todos aprendem o que é certo e errado. Você precisa e deve pedir o perdão a ela, mas ela também precisa pedir perdão a Isaura, que foi a principal vítima. Se você quiser, pode sim acompanhar a Isaura. Ela lhe perdoou. Isso é o mais importante. Vocês têm toda a eternidade para se redimirem. Esther, chorando, disse: sei que também fui culpada, mas neste momento você está tendo a oportunidade. Se quiser, vá, siga o seu caminho e que Deus o abençoe. Raimundo voltou-se novamente para Isaura, que, chorando, abriu os braços. Ele foi até ela e juntos entraram na luz, que os conduziria de volta para casa. Assim que eles desapareceram, Vicente, emocionado, disse: estou feliz por tudo ter terminado bem. Esses dois finalmente encontraram um momento de reverem todo o passado e escolherem o melhor. Deus, nosso Pai, mais uma vez, mostrou como ama todos nós sem distinção. Nesta noite tivemos ensinamentos valiosos. Creio que seja necessária a presença da Irene aqui. Por isso peço, meus irmãos, que levemos o nosso pensamento até o alto, pedindo a Deus a oportunidade de ela voltar e poder ao nosso lado viver este momento. Todos se admiraram com aquele estranho pedido, mas, atendendo à vontade de Vicente, colocaram-se em oração. Em poucos minutos, Irene apareceu no quarto. Estava emocionada e feliz, pois não sabia o que havia acontecido desde a sua partida. Embora tivesse sido bem recebida, trazia em seu coração a tristeza por não ter podido concluir o trabalho que haviam lhe conferido, por ter esquecido, nem que tenha sido só por um momento, o valor e o rigor da lei, e ter tentado exercer o poder, que é uma falha muito grave do espírito, encarnado ou não. Ao vê-la, Vicente, sorrindo, disse: venha, minha irmã. Estamos comemorando o triunfo do bem e da verdade. A nossa felicidade não seria completa se você não estivesse presente. Ela recebeu o abraço dele e dos demais. Ainda envergonhada, disse: também estou feliz. Não podem imaginar o que senti quando percebi que poderia ter colocado tudo a perder, pois pelo simples desejo de ver meu trabalho concluído, não parei para medir meus atos e não refleti sobre as consequências que poderiam ter. Quero e preciso pedir perdão a vocês e agradecer o imenso trabalho que tiveram para que tudo terminasse bem. Quero agradecer a Deus pelas novas chances que sempre nos dá e pedir que Ele nos abençoe. Irene quis que viesse até aqui para lhe dizer que você não errou ao tentar obrigar Isaura a ficar aqui. Você errou quando aceitou a acusação do Raimundo. Nesse momento você se culpou e se condenou, pois a única maneira que você tinha para trazê-lo até aqui era esta: fazer com que ele viesse em socorro da Isaura. Por tudo o que aconteceu, ele, julgando estar com razão e longe de qualquer suspeita, voltou novamente e teve de aceitar a verdade. Portanto, minha irmã, seu único erro foi ter aceitado a acusação e ter se condenado. Que isso nos sirva de lição, para que possamos estar sempre alerta, para não cairmos nos mesmos erros. Não importa o grau de evolução em que estejamos, sempre estaremos sujeitos a outras situações como esta, e a nossa autoavaliação, e essa é a mais perigosa. Neste caso, o final terminou bem, mas poderia não ter terminado. Agora o nosso trabalho com Isaura e Raimundo terminou. Só nos falta terminar com Esther. Antes, faremos todos uma oração de agradecimento. Todos contritos agradeceram a Deus a oportunidade de concluírem bem
mais um trabalho